pesquisador Elias Morel desembarcou na ilha de Vataré após meses de viagem. O oceano parecia esconder segredos sobre suas ondas calmas, mas nada o preparara para o que aconteceria ali. Os habitantes de pele iridescente e olhos luminosos moviam-se com uma graça quase sobrenatural. Seus corpos eram adornados por padrões naturais, como se a própria ilha os tivesse esculpido. Fascinado, Elias sentiu que havia descoberto algo além da ciência, uma beleza exótica que desafiava explicações. Mas seriam eles tão pacíficos quanto pareciam ou sua aparência hipnotizante escondia segredos que ele não estava preparado para desvendar? Quer então entender como utilizar da beleza, da estética para construir uma cultura diferenciada e assim deixar o seu world building muito mais legal e muito mais bonito? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Fernando Campos, hoje com mais um episódio trazendo aqui para vocês um pouco mais de cultura, um pouco mais de sociedade. E hoje iremos falar sobre um iceberg cultural da estética, da beleza. É uma coisa um pouco diferente, quando a gente fala sobre estética, beleza, algo que é bonito, é alguma coisa muito mais abstrata. Primeiramente, para o escritor, o world builder, mestre de RPG, você precisa ter e entender que é uma coisa que está no ponto de vista daquela pessoa que está criando aquela coisa. Dizer que tal personagem é bonito ou dizer que tal personagem ele é feio está totalmente abstrato em cima daquilo que é a própria percepção do criador, da criadora daquela história. Claro, você pode colocar a beleza abstrata a partir do ponto de vista de algum personagem, onde tal mulher acha tal personagem bonito, bonita, tal homem acha o personagem bonito, bonita. Isso vai de acordo com o que você quer construir em cima da personalidade, do ponto de vista, background, sociocultural. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses aspectos socioculturais e como isso pode estar diretamente relacionado à sua criação de mundo fantástico. Porque de uma forma geral, quando a gente fala sobre beleza, estamos dizendo como a sociedade e a cultura observam o mundo e percebe de acordo com alguns parâmetros que podem ser interessantes para aquele período histórico, para aquela região propriamente dita. Então o primeiro aspecto que a gente vai falar é sobre a questão de fundamentos de estética. O fundamento de estética está diretamente relacionado àqueles fatores que a sociedade vai definir como algo bonito. Então quando a gente vai falar e construir, agora precisamos dar um passo um pouco para trás antes de falar da estética propriamente dita e sim desenvolver aquilo que a sua cultura vai considerar como bonita, de acordo com as relações, com as ideias, com as propostas. Se por acaso a sua cultura está relacionada a algo mais bélico, talvez a beleza esteja mais nos corpos esculturados relacionados à briga, maiores, mais fortes, resistentes, altos. Então, de uma forma mais interessante, estabelecer qual é o fundamento primário estético pode ser algo que vai relacionar o restante. Podemos falar, por exemplo, sobre uma questão de como era na Europa Antiga, que a beleza era relacionada a corpos mais cheinhos. Devido à falta de alimento, corpos mais cheios significa que tinham mais alimento, mais nobreza, mais beleza. Então é interessante porque quando você aborda um aspecto fundamental para a beleza estética daquilo, você está colocando quais são os filtros que você vai estabelecer. Então, como a gente vai fugir um pouco da abstração, temos que entender qual é o fator que vai direcionar a beleza de uma forma mais para cá, de uma beleza de uma forma mais para lá. Talvez considerando um aspecto, talvez a uma criatura, considerando, por exemplo, que alguns povos aborígenes talvez identifiquem uma criatura X ou Y como uma criatura bela ou simplesmente como aquela criatura que vai colocar a criação do universo. Aquela ave representa a deusa criadora do homem e da mulher. Então, homens e mulheres utilizam das penas daquela criatura para utilizar como seus adornos e assim deixá-los mais bonitos. Então, quando a gente fala sobre os aspectos fundamentais da estética da sua cultura, precisamos entender como que é o ponto de vista do belo para aquela criatura, ou para aquela criatura geral, ou cultura, ou o que seja.
O fundamento estético, resumidamente, seria então você estabelecer qual é o padrão de perfeição que aquela sociedade almeja. Se a perfeição está relacionada à inteligência, então a beleza seria talvez não corporal, mas sim intelectual. Se por acaso a beleza perfeita está relacionada talvez a uma cor, então a cor de pele ou as suas vestimentas seriam aquela coisa que transforma ao belo, ao bonito. Então quando você for estipular e construir o belo, o bonito, o perfeito para a sua sociedade, o mais importante é você estabelecer o padrão de perfeição. E esse padrão de perfeição pode ser relacionado, como disse, de diversas formas. Um padrão de perfeição mais austérico, onde você coloca o visual de uma maneira mais direta. Pode ser algo religioso, que se representa talvez para moralidade, personalidade ou uma assemelhação a um deus, a deusa criadora. Podemos colocar aspectos, no caso, sociais, devido à questão de riqueza, onde o belo é algo muito mais material do que realmente corporal, intelectual ou o que seja. O principal elemento, então, para desenvolver e começar isso é definir o ponto de partida. E o ponto de partida é qual que é o almejo da perfeição bela. Agora que você já estabeleceu qual seria, então, um aspecto interessante de ponto de partida, a partir desse ponto de partida você tem que considerar quais são as influências do ambiente para definir aquela coisa. Se por acaso a gente busca um pouco mais relacionado, como eu falei, na questão da alimentação, você pode considerar que o belo seria um muito magro, um muito gordo, ou um meio termo, ou a escultabilidade. Então o importante em estabelecer as influências seria qual seria então o ponto que você vai colocar como principal elemento que vai moldar essa beleza. A moldura dessa beleza vai ser mais relacionada a que fator propriamente dito? A um fator de cores, a um fator de texturas, a um fator mais relacionado ao ambiente propriamente dito, uma camuflagem talvez, se você considerar um deserto, se considerar uma floresta, considerar um campo, qual é o ambiente que você está estabelecendo e qual é o ponto de partida que você estabeleceu. A influência da estética, ela influencia não apenas diretamente a questão do ambiente, mas eu queria colocar primeiramente esse fator ambiental, jogando um pouco de lado os fatores culturais, sociais de uma maneira geral, porque seria um próximo ponto. Então, de uma forma geral, seria o seguinte: se o ambiente tem muito ouro, será que então colocar o ouro como a coisa que vai ressaltar a beleza devido à utilização? Ou no caso, pela abundância de ouro, seria tão mais comum ter mais do mesmo, então talvez uma roupa de latão, ou no caso acessórios de prata, que é muito mais raro daquela região, seria um aspecto muito mais belo do que todo aquele ouro, porque ouro você encontra em qualquer lugar, joias você encontra em qualquer lugar, mas talvez aqueles pequenos parâmetros mais diretos não sejam tão comuns. Então o efeito de raridade mostra isso. Por que tal coisa é rara? Porque foi colocada apenas 10 unidades no mundo inteiro. Apenas 10 pessoas poderiam ter, ou apenas menos pessoas, caso tenha a capacidade de ter mais do que um. Então colocar um aspecto de beleza não é apenas um fator social, mas um fator ambiental. Se você considera que, por exemplo, num lugar muito quente, ter pouca roupa considera como algo belo, as suas constituições, no caso não apenas de corpo, mas de vestimenta, vão estar muito mais associados a esse fator de calor. Da mesma forma que um ambiente mais frio precisa de mais roupas e a utilização, as cores, os formatos dessas roupas também vão influenciar naquilo que é belo. Tanto que as pessoas muitas vezes falam que, nossa, roupa de inverno é muito mais elegante. O fator de elegância é porque nós já temos um aspecto mais cultural, não fato mais agora é cultural, mas a gente considera que o mais belo é aquilo que se assemelha ao antigo europeu. E como o inverno se assemelha um pouco mais com esse aspecto mais europeu, utilizamos dessas formatações mais bonitas e referenciadas. Mas existem muitas roupas utilizadas dentro do padrão mais de calor que também são muito bonitas. Porém, muitas pessoas que consideram a elegância europeia mais bonita do que uma elegância latina, vai ver que a falta de cor ou alguma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, fora das nossas referências, seria mais bonito. Da mesma forma que tem pessoas que consideram
cores e brilhos e estampas muito mais bonito porque existe uma referência mais direta a cá. E com isso a gente entra com as referências ou com as influências sociais. As influências sociais estão diretamente relacionadas e muito fortemente relacionadas com a estética. Porque se você considera que tal população de tal lugar é mais bonito do que a sua própria população, você vai tentar mimetizar aquele grupo de pessoas. Da mesma forma que se você considera uma outra região, uma outra localidade ou qualquer outra coisa, você vai puxar essas referências que não sejam necessariamente ambientais. A galera fala que terno é um traje extremamente elegante. Aqui no Brasil é algo assim, uma decretada de morte, porque o negócio é muito quente e nós estamos num país tropical. Mas a galera prefere colocar em prol da sua beleza esse sacrifício. Existem muitas frases que você encontra por aí, tanto que durante a época de anos 80, 70, 90, até um pouco recente, dizia que as mulheres precisavam sofrer para serem belas. Então a dor era bonito, a dor do parto é bonito, o sacrifício é bonito. Não, por quê? Porque existe um fator histórico, um fator social que está influenciando naquilo que é belo. Se antes a fortuna, antes a nobreza, antes a vida mansa era considerado belo, onde o gordinho então era considerado belo, agora é o magro que é considerado belo, faz toda a mudança para o outro lado. Da mesma forma que muitas vezes a gente pega corpos extremamente escultados, nós temos pessoas extremamente fortes, temos que ver o rasgo do abdômen, precisa ver o quadríceps estourando. Hoje nós temos o que a galera brinca de mulheres frisa, onde tem lá um corpo um pouco menor e umas pernocas gigantescas. Então você percebe que a estética muda de acordo com a história, muitas vezes relacionado ao que estão passando e qual é o padrão de repetição. Claro que sim, existe algum grupo de pessoas que pode estabelecer o quanto essa beleza pode ser relacionada, e isso vai criando uma bola de neve que vai modificando as percepções. Você pode considerar então que uma pessoa extremamente famosa ou que teve um insight interessante gerou uma situação que fez com que aquele grupo ficasse mais famoso ou gerasse um exemplo de bonito e com isso agora você torna aquilo mais bonito. Tanto que como que a galera consegue estipular a Miss Universo, a mulher mais bonita do planeta? Temos diversos traços, diversos estilos, diversos gostos, diversos padrões. Qual seria então o aspecto de belo? Por que X é mais bonita que Y? Por que X é mais bonito que Y? Porque nós temos diversos fatores que vão influenciar, tanto apenas não biológicos, mas também fatores sociais, comportamentais, e essa evolução e essa modificação do belo e essa falta de interpretação daquilo que é belo é algo interessante. Por isso que quando a gente fala de seres narcisistas, onde ele é perfeito, ele é bonito, ele é belo, a interpretação e o foco dele em cima do aspecto beleza, principalmente em cima dele, é tão forte, é tão gigante, é tão grande, que todos os filtros estão errados. Apenas aquele que está ao semelhante ao próprio gera isso. Então a influência tanto ambiental quanto social interfere diretamente no aspecto de beleza. Porém, quando você utiliza desses espectros, tanto utilizando os fatores sociais quanto os fatores ambientais, porém o filtro geral mental daquela sociedade é estipulado a partir daquele ponto fundamental de estética, você consegue criar uma gama de beleza e criar diversidades entre elas. Um outro ponto importante, e é bem legal a gente colocar também, é a estética influenciando a cultura. Uma coisa é a cultura influenciando a estética, agora a estética influenciando a cultura. E é interessante porque brincar com essa via de mão dupla é bem legal porque isso vai ajudar principalmente a galera que tem um pouco de dificuldade nesse aspecto a desenvolver um pouco mais as suas construções. Então como a estética ela pode influenciar aquilo que é cultural e não vice-versa? Primeiramente, se você considera que se você faz que o bonito é a cor X ou Y, você coloca aquela cor X ou Y em diversos outros fatores.
Da mesma forma que existe a influência do Deus, da deusa, da criatura ou daquela parte, daquela planta, influencia em você, você começa a criar conexões com outras coisas e vai influenciando diretamente. Se aquilo que é belo é considerado algo mais bélico, e que tal colocar então rituais relacionados a isso? Festivais relacionados a isso? Tanto que a gente considera, por exemplo, aqui no Brasil, que muitas vezes nós temos a musa do carnaval. Porque a musa do carnaval tem toda aquela beleza brasileira que representa tudo que é bonito, que é belo, que é perfeito. Então você utiliza de todo o festival de carnaval e a galera utiliza desse momento de festival para demonstrar e mostrar a sua beleza, seja por aspectos mais de habilidade, seja por aspectos mais da fantasia, que está diretamente relacionado à vestimenta e à sua psique, ao porquê escolheu a fantasia X ou Y. Então é interessante porque, sim, os festivais, as cerimônias estão diretamente ligados com o que é belo. É tão bonito ver as madrinhas utilizando as mesmas cores. Por que é tão bonito? Porque orna? Qualquer coisa com branco, qualquer coisa com preto fica bonito. Então por que as madrinhas precisam ter todas as mesmas cores? Porque é bonito. O bonito é totalmente subjetivo, pode ser lindo para você, pode ser brega para mim. Então é interessante porque muitas vezes a gente justifica coisas que a gente faz, coisas que a gente pensa, coisas que acontecem na sociedade porque é bonito. Nossa, Rafa, mas por que você pintou tal coisa dessa cor? Ficou tão estranho. Mas ficou estranho por quê? É um simbolismo que não pode utilizar? É uma referência a algo que não pode? Ou porque você não gostou? Não sei, parece que meio que não ornou isso aqui. Se não ornou isso aqui, você não tem uma justificativa arquitetônica, feng shui ou qualquer outra coisa que justifique esse não gostei, então é apenas o seu filtro abstrato que não permite que tal coisa aconteça. Nossa, mas esse quadro aqui nessa parede não ficou tão bem. Por que não ficou tão bem? Ele está levemente deslocado do centro, criando uma estranheza, porque o ser humano precisa viver de padrões? Então beleza, eu coloco um segundo. Não, mas agora com esse segundo quadro aqui parece que ficou, sei lá, 2 olhos. Ok, então você percebe que a beleza está diretamente influenciando nossos aspectos e isso vai referenciar aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, o mundo que você vive. Então colocar essas funções e essas concentrações e essas mudanças estéticas dentro dos seus fatores sociais ficam diretamente influenciáveis. E essa influência pode ser colocada narrativamente dentro da sua história, porque a narrativa vai dizer pra gente que está lendo, que está vivenciando aquela história, que está jogando aquele jogo, aquela campanha, devido porque aquilo é bonito ou aquilo é feio. Você pode utilizar, obviamente, de padrões, onde a beleza está dentro do coração da pessoa. Então, pegamos Corcunda de Notre Dame, uma criatura horrenda, considerando seus aspectos físicos, porém linda de coração, de alma, que merece sim ter um final feliz devido a toda a sua natureza sofrida e toda a sua vivência e passado triste. Então é interessante porque muitas vezes a gente pode sim ser compadecido também com fatores religiosos, com fatores sociais, com fatores até econômicos. Considerar que tal pessoa ela é feia porque ela é pobre e tal pessoa é bonita porque ela é rica. Claro que sim, existe o fator também de que se eu tenho dinheiro eu posso gastar com futividades ou, no caso, com fatores mais de beleza, fazendo com que pessoas tenham uma beleza mais artificial devido a uma beleza utilizada a partir do dinheiro que ela utiliza. E isso sim é algo que tem que ser colocado. Rafa, então quer dizer que você está valorizando os estereótipos ou segregando os status de pobreza e de riqueza? Não. Estou falando que são aspectos que sim influenciam na beleza. Tanto que muitas vezes também o fator da sua influência ou o quanto você é influenciado por outras pessoas vai dizer que aquilo é bonito ou feio. Muitas vezes você pega um quadro abstrato e fala, nossa, que estranho. Mas uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você considera falar que aquilo é lindo, você já começa a reconsiderar um pouco. Não é tão horrível, eu talvez não tenha entendido ou não estava num bom dia, vou revisitar numa próxima vez. Por isso que estética, ela sim influencia na nossa cabeça, influencia diretamente na nossa cultura. E muitas vezes isso está relacionado com cultura de massa também. Por isso que muitas vezes a gente vê mulheres sofrendo, dizendo que tal coisa é objetivo com a mulher, ou tal coisa influencia a cabeça das meninas,
Por quê? Porque a opinião e como a beleza interfere diretamente em como nós pensamos socialmente e culturalmente vai fazer com que tal coisa aconteça mais pra cá ou mais pra lá. Por isso que quando você imagina lá atrás qual que é o primeiro aspecto que considera como fator fundamental de beleza e como o ambiente, como a sociedade vai influenciar nessa estética, depois que isso intensificou a força da estética, ela vai influenciar agora todos os fatores, tornando-se então uma bola de neve, que muitas vezes a gente não consegue entender de onde veio, por que raios tal coisa é bonito. Se formos andar para trás e ver todo o fator histórico e toda a linha do tempo, podemos considerar que, na verdade, aquilo é bonito porque um Zé Bunda X falou que era bonito. Ou criou uma propaganda tão forte na televisão, no jornal, no boca a boca, não importa. Então quando você pega a sua cultura e você constrói ela em cima de um fator bonito, porque sim, existe uma relação ao belo, você cria uma conexão e cria aspectos que vão conseguir fazer com que, ao você evoluir dentro da sua construção, você cria essas conexões socioculturais, fazendo com que tudo fique muito mais referenciado. Portanto, as grandes coisas que eu trago para vocês como principal elemento de construção de estética. A número 1, considere qual é o fator fundamental estético, qual é o primeiro ponto que é o mais importante para a perfeição. Como que o ambiente interfere isso aqui? Conta um pouco como a sua sociedade vai interferir. E depois que você criou toda a fortificação da estética, como a estética vai influenciar todos os fatores em volta. Se vocês gostaram, chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que você no seu world building você considera como bonito. Uma cena bonita, uma natureza ou algum aspecto social que você acha bem mais legal. Use a das suas construções e deixe os seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!